Bom dia! Está entrando no ar o seu programa TV Voz da Rua do Empoderando. Vamos falar hoje com uma pessoa extremamente importante na cidade, que tem um trabalho que já aguarda muitas memórias aqui na cidade de São Bernardo. Já foi 4 vezes vereadora, já está no seu 4º mandato de deputada estadual e tem projetos muito importantes para tratar com você, internauta, que tem a preocupação com a vida melhor, com a situação de crescimento e o empoderamento feminino. Hoje vamos tratar alguns assuntos que você com certeza vai gostar. Estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, deputada Ana do Carmo. Tudo bom, deputada? Tudo bom, Maluci. Bom dia. Bom dia. Eu quero te cumprimentar o Luiz, cumprimentar todos os internautas do programa de vocês. Obrigada. Deputada, como eu falei na apresentação, nós temos alguns trabalhos da senhora que, ao longo dos seus 4 anos de vereadora, fizeram a diferença aqui em São Bernardo. Exemplo disso é o empoderamento da mulher, né, deputada? Com certeza. A luta, o empoderamento da mulher e a luta e o convencimento para que mais mulheres participem da política, ela é uma luta muito grande e muito difícil de fazer acontecer, né? Até porque muitas pessoas poderosas não querem ver as mulheres participando da política, né? Então, quer dizer, com um certo tempo foi melhorando um pouquinho, mas no começo, nas épocas de 79, 78, a dificuldade ainda era maior, né? Porque os números de creche no município eram muito poucas. Aliás, praticamente nem tinha algumas creches ainda muito pequena, construída por algumas instituições. E no mais tinha os parquinhos, né, que eram chamados de parquinhos, EMEI, que as crianças ficariam um período, né, e não tinha, ainda não existia a lei de obrigatoriedade dos municípios em darem direito à creche, e mesmo com a lei a gente sabe que hoje ainda tem muita criança fora da creche, né, mas naquele tempo, há 40 anos atrás, era muito pior, né, então aí as mulheres ainda tinham mais dificuldade em participar, dificuldades em trabalhar, né? Porque não tinha nenhuma condição, nenhum lugar para deixar os seus filhos. Então, tudo isso veio dificultando muito, e essa dificuldade ainda hoje. Que a estimulou a ser candidata a vereadora e ganhar a eleição naquela época? Então, Maluci, na verdade, assim, eu sou uma mineira, né? Que me tornei paulista, são bernardense, porque cheguei aqui com 10 anos de idade e cheguei numa época muito dura, né? Uma época que de menor não podia estudar à noite e de dia eu não poderia estudar porque eu tinha que trabalhar. Então fui ser doméstica com 10 anos de idade e com 18 anos, né? Não tinha torneira de água quente, enfim. Passei por muito sofrimento e muita luta. E tem muito que agradecer a Deus, porque também fui muito bem acolhida, porque a primeira casa que eu trabalhei eu fui bastante maltratada. Em seguida, na segunda casa que me acolheu, eu fui muito, muito bem respeitada por essa família, né? Que ainda hoje eu sempre vejo essa casa, que ali na freguesação, na Igreja Católica, na participação para melhoria do bairro, e enfim, aí depois me tornei presidente da Sociedade Amigos. E aí foi todo assim um processo assim de participação mesmo. E depois veio a fundação do Partido dos Trabalhadores. Eu sou uma das primeiras filiadas, né? Nunca tinha sido de nenhum outro partido, mas quando aconteceu a fundação do Partido dos Trabalhadores, eu já tinha uma longa história de luta, né, no meu bairro, e especialmente no meu bairro. E o bairro Ferrazópolis era um bairro pequenininho, ali muito centralizado, onde é hoje o Colasso, o EMEI ali do centro, ali, o Palestra e tal. Depois aquilo foi crescendo, né? Crescendo. Eu participei de todo aquele crescimento e de toda a luta também daquelas melhorias que hoje tem ali, né? Entendi. E aí veio crescendo a demanda por moradia, veio... Isso é interessante, deputada. Veio as ocupação, né?
Então, mas a sua inserção na questão da moradia, deputada. Pois é, naquela época era como hoje existe muitas pessoas, claro, que quer discriminar o movimento, né? Assim, como em todas as áreas, em todos os locais, tudo que se acontece, se não tiver uma coordenação muito bem organizada, que isso muitas vezes deveria passar pela prefeitura, e que muitas vezes não passa, tem pessoas que de fato não merecem estar ali, mas numa maioria absoluta são pessoas que lutam de verdade, as pessoas que precisam de verdade, né? Então, assim, naquela época, quando eu comecei a trabalhar com o movimento de moradia, foi muito forte o trabalho em torno da organização daquelas famílias, porque ainda tinha muito espaço para que as pessoas ocupassem, né? Inclusive espaço público. Hoje não existe mais quase. Naquela época existia, só que as pessoas se ocupavam de forma muito desigual. Uns pegavam um pedaço muito grande, outros um pedaço pequeno, não tinha nenhuma infraestrutura. Então, a minha entrada nesse trabalho foi para conscientizar aquelas pessoas que todos tinham que ter um mesmo tamanho, que outras pessoas também precisariam de estar ali, porque também pagariam aluguel, estariam em situação de risco. E todo esse trabalho de conscientização e de convencimento, ele foi feito simplesmente sem nenhum apoio do poder público, muito pouquinho apoio, e simplesmente por uma dona de casa que naquela época, que acreditei. E que naquela época eu já era casada, já tinha meu primeiro filho, que hoje tem 40 anos, e eu já sabia de todas essas dificuldades, já tinha esse trabalho, e eu ali enfrentando tudo isso junto com ele, claro também que enfrentava muita repressão. Daqueles que queriam pegar esses espaços para fazer negócio, né? Para vender, para inclusive as pessoas, né, que a gente não gosta nem muito de falar, mas um comando muito forte, né, que sempre existiu e que queria tudo aquilo, e às vezes a gente era muito ameaçada e tal. Essa primeira ocupação que a senhora coloca era em qual bairro, deputada? No Ferrazópolis, uma delas foi no Jardim Limpão, a outra na Jesus de Nazaré e a outra no Jardim Sabatini, né, que inclusive o Jardim Sabatini era uma área particular, que foi feito um loteamento que as pessoas também que necessitava compraram o seu lote, e a ocupação foi tomando conta, e aí eu trabalhei todo esse conflito para que, se não tivesse despejo daquelas pessoas que ali precisavam muito, mas que também as famílias que compraram precisavam, também precisaria receber o seu lote, né? Então aquelas famílias foram transferidas para a Vila Mariana, né, que hoje se chama Vila Mariana. Muitas famílias foram transferidas para o Campo 13 de Maio, outras para a Vila Feliz, outras ali para o Chaminé, na qual a gente conseguiu organizar o bairro Jardim Sabatini, e também conseguimos urbanizar a parte da Jesus Nazaré, Jardim Paraíso, ali no Ferrazópolis. Enfim, a gente acabou tendo um trabalho de urbanização e de consolidar milhares de moradias, podemos se dizer assim, naquele período todo, naquele trabalho todo que a gente enfrentou, né? Tá certo. E garantindo outras áreas que as pessoas ali moram, que a prefeitura muitas vezes queriam dar despejo de forma com toda a ditadura que ele sempre coloca, né? Desde a pressão psicológica para que as famílias abandonem o seu espaço, como o Lavínia, né? Que eu não sei se algum de vocês aqui conheceu o Lavínia há 35 anos atrás. As famílias moravam de situação de risco, e que para fazer aquela avenida, a primeira ação do prefeito foi dizer que ia levar todo mundo para Pós-Valsa e que não existia área em São Bernardo para alocar aquelas famílias. E o alocamento daquelas famílias se deu pelo trabalho do nosso mandato em levantar aquela área onde foi construído aqueles prédios, desenvolver projeto, dizer para o prefeito na época que era possível sim aquelas famílias ficarem ali. Mas para isso houve muita passeata, queimamos muito pneu ali na João Firmino, lavamos muita roupa ali no Paço Municipal, acampados, né? Para que a gente pudesse. Então, assim, então tudo é possível desde que você tenha diálogo com a população e com o poder público, né? Porque o poder público com a população tem que se entender, né? A população precisa entender
até onde o poder público pode ir ou não. E se o poder público conversa com a população, ele mostra a sua parte, a população também tem bom senso em entender. Mas o que às vezes falta é diálogo, né? Então, se coloca um erro de coloca todos como vagabundo, como os aproveitador, como não sei o quê, e joga todo mundo numa panela só, né? Então, e às vezes comete injustiça, né? Então, eu até comentei com o pessoal da ocupação agora ali na Scania, na segunda-feira, falei, olha, fazem cadastramento das pessoas, pegam quantas famílias tem, qual é a faixa salarial. Eu dei uma sugestão para eles, porque eu sempre fui desse movimento e às vezes é muito criticado, porque você acaba... A pessoa pensa que são invasores, né? Quem cuida da moradia. São aproveitadores, na verdade, e tal. Então eu dei essa opinião para eles, porque a gente sabe que isso ajuda muito para você ir para o debate com o poder público, né? O Luiz Carvalho está conosco aqui também. Sou deputado aqui, Espaço Casa do Hip Hop. Estamos aqui já há 10 anos. Primeiro acervo aí de cultura hip hop no Brasil todo, né? A gente tem alguns equipamentos. A senhora é antiga de São Bernardo, né? A gente tem aqui as picapes do Chopapo, o primeiro vinil do Chopapo, quando era ali mesmo no ponto de ônibus, né? Então para nós isso aqui é uma história, né? Eu que moro em São Bernardo há 47 anos, conheço muito aqui a história, muitas dessas histórias que a senhora contou, eu acompanhei de perto e achei muito bacana a evolução dela e o resultado final dela, né? Eu tinha uma pergunta no início quando a senhora falou da casa que maltratou, né? E aí a minha pergunta era assim, essas pessoas hoje existem ainda, como é que elas veem assim? A senhora era uma empregada do que eu esperava, né? E uma outra pergunta, deputada, a gente sabe que a ocupação hoje de São Bernardo é uma área particular, mas a minha pergunta para a senhora é assim, mesmo sendo particular, como é que a senhora vê essa omissão da municipalidade e não está fazendo um diálogo com essas famílias, está tentando ajudar de alguma maneira, porque mesmo sendo particular, a gente tem munícipes lá da cidade. Então, queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Como é que a senhora vê isso na esfera política, se a colocação do atual prefeito está errada, está equivocado, não vou nem falar errado, vamos falar que ele está equivocado na colocação dele, se realmente ele tem... Primeiro, ele precisa de ter diálogo com a organização do movimento, analisar quantas famílias estão ali naquela área, ver o que é possível de desenvolver o projeto, chamar o proprietário, se ela é particular, para uma conversa, né, para ver se existe alguma possibilidade e tratar com todo respeito e carinho essa população, né? Porque essa população, independente de ser de São Bernardo ou não, merece todo o respeito, né? E aí, nessa tratativa, nos diálogos, você vai trabalhando aonde pode chegar esse acordo dentro de um cadastro, possível de encaixar várias famílias dentro de um programa habitacional na cidade, né? Ou algum em outras cidades, né? Vamos ver de onde que essas pessoas são, por quê, qual é o motivo, qual é a faixa salarial, quantas pessoas tem em cada família, em cada pessoa que ali estão, né? Então, assim, até para você separar aqueles que ali estão, que não tem nenhuma condição de pagar nenhum real às vezes, e que também merece ter o direito de ter a sua moradia, com aquele que às vezes tem condição de pagar o mínimo, Maluci. Então falta esse diálogo, né? Então muitas vezes o poder público fala, não vou fazer porque ninguém quer pagar. Não, tem muita gente que quer pagar, quer pagar, às vezes pode pagar 200, pode pagar 150, pode pagar 300, né? Então esse diálogo precisa de se ter feito. Porque se não fizer, como você vai saber, né? Então, a primeira coisa, o primeiro caminho é o diálogo, é conversar e caminhar para a solução, né? A solução de tudo, a gente sabe que não é fácil, não é rápido, mas se você não tiver um começo, você não vai ter um fim, né? Você tem que ter um começo para ter um fim. Verdade. Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas vai ter um fim, essas pessoas vão ter sua moradia. Agora, se você não tem nenhuma discussão habitacional na cidade com os movimentos, vai ter ocupação mesmo, não tem como não ter. A senhora sabe que a gente tem, eu sou presidente da AMT, que é a Associação Meu Teto,
A gente vem desenvolvendo já um trabalho porque assim, a gente não trabalha só a cultura, a gente trabalha cultura, educação, habitação. Lógico. Na verdade a gente trabalha assim, a periferia, né? Esse povo nosso que precisa de ter alguém... Uma coisa tá ligada à outra, né? Até porque eu vim de periferia e assim, eu trago a minha história, né? Eu falo que eu nasci na favela do Calux, nasci em chão de terra, barraco de madeira, consegui fazer uma faculdade, 2 pós, porque eu também olhei e falei assim, eu não quero essa vida pra mim. Lógico. Adoro política, acho que mais uma política assim, de melhoria para nossa cidade. E aí eu falo o seguinte, isso que a senhora colocou está correto. As pessoas que estão lá, eu conversei com algumas, elas não querem ficar lá de graça. É isso que você falou mesmo. Elas querem pagar a moradia dela. Elas querem ter dignidade de falar, eu estou pagando o meu teto e tal. A gente tem hoje aqui, morar, né? na nossa entidade, quase 7 mil associados. Que a gente faz esse trabalho que a senhora colocou. Quem recebe até um salário, quem recebe mais de um salário, quem tem condições de entrar num programa X, Y. Então assim, eu acho que represou, agora eu acho que cabe ele filtrar ali, separar desse jeito que a senhora colocou mesmo. Mas não está tendo esse diálogo, né? Esse diálogo não está tendo lá, né? Para você ter ideia, Luiz, é tão grave que quem conhece a periferia e anda na periferia sabe do que eu estou falando. Tem pessoas, tem mães que eu luto já há longos anos, algumas a gente conseguiu, na época que tinha bastante espaço, que a gente fazia as urbanização, a prioridade da minha defesa nesse movimento sempre foi aqueles que mais precisam, os primeiros do fundo do poço, e especialmente aquelas famílias que têm pessoas com deficiência, né? E pessoas idosas, acamadas e tudo mais. Mas a gente conseguiu uma série de moradia. Mas hoje ainda existe famílias, mãe, que cria seus filhos sozinha. E tem família, tem mãe que tem 2 especial numa casa, 2 especial adulto, acamado, que não tem um mínimo de condição, Luiz. E às vezes a gente quer ajudar. Tem uma família, um exemplo, que ela ganhou uma cadeira para a filha, e ela não tem um local no espaço que ela mora para pôr a cadeira para a filha, entendeu? E nós estamos lutando agora para que ela saísse dali. Como a gente não conseguiu, a gente está tentando uma forma de ampliar para ela ter o espaço para pôr a cadeira. No mínimo isso, né? No mínimo isso. Essas coisas chegam para mim, às vezes, através de outras pessoas. Então, um exemplo, uma mulher de uma situação até boa aqui do Baeta, ela encontrou essa mãe num local de tratamento que levam as crianças, as pessoas especiais, e ela conversando com essa mulher e tal, e a mulher ela falou, não, mas não tem ninguém para te ajudar, você não conhece ninguém? Ela falou, eu conheço a Ana do Carmo, mas desde que isso aconteceu com a minha filha, eu não pude ir lá, eu não posso sair e tal. Aí essa mulher foi me procurar, aí eu fui fazer a visita, e aí eu vi toda essa situação, e ainda aonde ela sai, ela não tem uma rampa para chegar até a rua com essa pessoa. Para facilitar. É uma adulta, uma moça de quase 30 anos. Ela é enorme, tem peso e tudo. Então são situações muito críticas. Falta políticas públicas. Que a gente encontra, sabe, Luiz, que é muito... E as pessoas não têm essa sensibilidade que a gente tem de estar lá, de conhecer, de ver e saber, sentir, porque você só sabe da realidade e você só sente se você vê. Falando, não dá para acreditar, né, que uma pessoa vive naquela situação e está vivendo, viu, Luiz? Isso que é o que é mais interessante, né? Como o poder de Deus, ele é grande, sabe? Está sobrevivendo, Está sobrevivendo. Então, às vezes um que tem todo o conforto acaba, né? Então, assim, é muita força. Por isso que a gente não pode dizer que o nosso povo é ruim, não. Não, guerreiro, né? Guerreiro. Entendeu? Guerreiro, né? Aguerrido. Então, a gente tenta ajudar a fazer tudo isso e ajudar. Então, na verdade são as nossas guerreiras, né? Porque a gente tem feito uma estatística, a maioria é mulher. Eu e a Maluci, até nas nossas reuniões aqui de habitação, 90% quem vem são as mulheres. Então, assim, elas estão à frente mesmo. Se for nas ocupações, elas estão à frente, porque até os maridos precisam trabalhar também. Então, as nossas guerreiras que estão lá, né, no dia a dia, na lida ali, vai pro embate, né? E eu falo, é o que eu falei para algumas pessoas, né? Ah, são um bando de vagabundo, um bando de invasor, não sei o que. Eu falei, olha, experimenta um dia, passar um dia numa ocupação, talvez você vai mudar o seu olhar. Porque você vai entender o que é, qual é a situação de cada um e tudo mais. E eu fiz até uma brincadeira. Eu falei assim, o prefeito tá trocando toda hora de função, né? Ele quer ser gari, quer ser não sei o quê.
Seja um, né? Seja um ocupador. Seja um ocupador por um dia. Vai lá na ocupação e bota uma roupinha, fica na terra. O bonezinho vermelho. O bonezinho lá, tomando aquele sol debaixo de uma tendinha de plástico, talvez você vá mudar a sua concepção. Né? Poeira, que poeira. Então assim, já que tá brincando de trocar de função, experimenta. Seja um acampado, né? Seja um acampado por um dia. Talvez você vá mudar a sua concepção. Visão, né? Verdade. E não vão pedir para um acampado ser prefeito, não, senão ele vai urbanizar, vai colocar moradia para todo mundo na cidade. Não vai ter mais ninguém reclamando de moradia popular. Mas isso é importante também a gente colocar, Luiz, porque a Secretaria de Habitação da cidade precisa ser acionada quando o prefeito... você falou brincando, mas experimentar o que é aquela situação, para o secretário de habitação ir lá conversar com as pessoas, até para sentir o que é possível fazer ou não, para dar uma resposta para esse povo. Porque a deputada sabe, é que nem eu falo assim, ó, falar de habitação é fácil, agora falar, né, lá da ocupação é difícil, só quem ocupou, né? Você já vivenciou tudo isso daí. Então você não vai pesquisar na internet, vamos falar de ocupação. Vai puxar na mão. Você vivenciou, então você tem experiência, você sabe como dialogar com esse povo, organizar, mostrar. E aí a gente vê que tem alguns que não conhece só a distância, né? Não vivenciou esse processo que você passou, e numa época que eu vou falar. Você foi herói, porque aquela época era ditadura mesmo. Eles tiravam as lideranças e sumia. Porque eles achavam assim, vamos tirar a liderança e sumir que vai acabar o movimento. Porque está incomodando, né? Mas eu fui muito ameaçada, viu, Luiz? Muito ameaçada. Naquela época eu fui muito ameaçada. Um dia eu fui ameaçada com meu filho pequeno andando comigo. Naquela época tinha repressão até para que não entrasse água, luz. Pra você ter ideia, aquela população lá do Alto do Limpão, em Jesus Nazaré, carregava água do Clube da Vox. Ali a água não subia. A gente fez uma caminhada e um acampamento em Brasília para conseguir um recurso para poder fazer a caixa d'água lá em cima e colocar bombeamento lá perto do céu hoje, para jogar água lá para cima, entendeu? Luta muito séria, né? Então assim, foi muito... E só sabe quem não tem moradia é quem morou em situação de risco e pagou aluguel e construiu a sua casa contando grão por grão de areia praticamente, centavo por centavo, para poder construir. É verdade. Igual eu fiz para construir a minha casa, trabalhando de diarista, meu marido trabalhando em metalúrgica, a gente tendo que dividir ovo para comer, para poder pagar a prestação do terreno e construir. E nos mutirões, né? Que construíam, nos mutirões, a gente construía mais fim de semana. Né? Eu até falo sempre para os meus meninos aqui, pro Rafa, o doutor Saraiva sabe, eu fui para Minas agora, eu viajei de onde eu estava para ir para uma outra cidade chamada Datas, mais de 600 quilômetros para ver um amigo. Então é só quem passou é que sabe. Quem já pegou tudo pronto não sabe de nada disso, não. É verdade, deputado. Acha que não teve todo esse sofrimento, acha que as pessoas não têm esse sofrimento todo, né? Que as coisas já estão lá prontas, né? Que ninguém lutou por aquilo. Um outro fato interessante, a senhora conhece muito bem. A Vila Comunitária foi uma ocupação também, né? Uma ocupação, E hoje a gente tem gente na Vila Comunitária que está contra a ocupação. E aí eu falei para uma senhora, a senhora conhece a história da Vila Comunitária? Pois é, um absurdo isso. O que a senhora tem hoje, essa casa linda, maravilhosa, nasceu de uma ocupação. Uma ocupação de alguém que acreditou. A senhora não pode falar que está errado lá, se aqui também foi uma ocupação. Agora sim, a senhora está pensando só no seu quintalzinho e esquece os outros? Tem que então isso também é isso que eu falei, é tão complicado, mas enfim. Mas aí, deputada, deixa eu... É a famosa falta de conscientização, Luiz. Eu falo muito isso. A conscientização, ela tem que ser feita todos os dias. E uma coisa que eu reclamo muito, que falta muito, é este apoio de conscientização das nossas igrejas. Principalmente dos anos para cá, sabe por quê? Com muita coisa acontecendo e bastante descrédito no meio político, as pessoas hoje só sentam para ouvir igrejas. Muitas vezes, ali, você vê um padre falando ali, uma hora, quanto tempo ele tiver, parece que nem as crianças choram. Então, é fácil para ele dar umas palavras de conscientização. Não é verdade? Dizer para as pessoas ali que precisa estender a mão à pessoa que está do lado, solidariedade, que precisa conversar com a pessoa, precisa entender o que a pessoa está sentindo, para depois você falar. Hoje o ser humano está muito assim, já recua, já te joga do canto
sabe, esse aqui não vale nada, você quer conversar com isso aí, vai perder tempo, não sei o quê. E não é, gente. Eu, às vezes, Luiz, tiro ideias e vou pra frente fazendo as coisas, ouvindo, escutando pessoas que muita gente não dá nada por eles, e me deram ideias que foram muito válidas nessa vida toda minha e continuam dando, que são válidas. Que legal. Entendeu? Então, eu deito na cama e meu Deus, fulano falou isso pra mim, sabe que ele tá certo mesmo? Eu vou levar... Entendeu? Então você vai, então você tem que ouvir. Você pode até não ter uma resposta ali na hora, você pode até não achar que não... Mas se você ouvir com paciência, a pessoa vai ficar satisfeita porque você ouviu ela vai continuar lutando em defesa daquilo que ela acredita, porque você ouviu. Senão a pessoa vai falar assim, pô, eu luto, ninguém me ouve. É verdade. Ninguém me escuta, como é que eu vou fazer? Eu vou falar com quem? Né? Então, isso é muito importante, o ouvir. E todo mundo tem o seu valor. E dá essa oportunidade, do faxineiro, né? Do coveiro, todo mundo tem o seu valor, e um valor muito grande. O que adianta? Os poderosos vão para a rua colher o lixo? Não vão. Então, uma pessoa que colhe o lixo tem mais valor do que um poderoso. Porque a cidade precisa ficar poderoso limpa, a gente vive sem ele, mas sem uma coleta geral do lixo a gente não vive. Entendeu? Verdade. Então, você tem que valorizar as pessoas, né? Verdade. Todo mundo tem a sua palavra, que vale e as que não vale. Então você tem que saber separar essas coisas todas. É isso. Né? Primeiro ser ouvido, né? Primeiro ser ouvido. Para poder você ter condição de avaliar o que é bom e o que não é. O que não é. Deputada, deixa eu perguntar para a senhora, nessa sua trajetória toda de vida, aí a senhora se tornou deputada com qual idade? No primeiro mandato? Ai, agora eu não lembro. O primeiro mandato? 2002. 2002. Eu tenho 62 anos. 16 anos atrás. 16 anos, 4 mandatos, né? Quantos anos eu tinha? E aí, né? 43. Tem uns 40 anos, né? Acho que tinha mais. Uma menina. 62, vai fazer tem 17 anos que eu tô lá, faz agora em março. Tinha 40. Não, 17 não, é 16. Tem 15 anos. 46 anos? Aí, 46 anos, tá vendo? E nesses anos vereadora, todos... acho que tinha 33. Ah, tá. Aí ela ficou... Isso gravou, de vereadora gravou. E fez 4 mandatos 4 inteiros? Mandatos. Não, fiz 3,5, né? Porque eu ganhei para deputada e assumi 2 anos antes de terminar o mandato de vereadora. Foi uma novidade, né, deputada? Porque a senhora conseguiu se reeleger várias legislaturas, e aqui em São Bernardo não tem muito essa história, né? Não, São Bernardo, a única vereadora que foi eleita e reeleita foi Ana do Carmo. Todas as outras vereadoras que passou só tiveram um mandato. Entendi. Isso é interessante até, né? E aí, justo naquela época ainda, né? Que não tinha esse olhar para a mulher. Não tinha esse muito respeito, menos dentro né? da política, né? Mas não se acreditava, né? Não, que a mulher tinha condição de fazer e dizer a que veio e dar respostas positivas dos projetos, né? E o meu mandato, ele sempre foi e é um mandato popular, né? Um mandato que tem o olhar social para aqueles que mais precisam, né? O meu mandato não é um mandato que trabalha com marketing do mandato, né, com propaganda, não. O nosso mandato é um mandato social e popular. Todo o nosso investimento é para o social, é no povo. Então você não vê revista da Ana do Carmo, você não vê outdoor, você não vê nada disso, né? Porque a nossa prioridade é o ser humano, é o social, é a luta, né? Tanto é que aqui se comenta muito que a senhora tem um mandato de vereadora. Porque a senhora, mesmo sendo deputada, poderia, como alguns fazem, ter menos tempo para visitar assim suas bases, suas comunidades. E ao contrário, né? A senhora, ao contrário. Hoje, por exemplo, eu atendi das 8 horas da manhã, cheguei no escritório, estava até fechado ainda. Nem meus assessores não tinham chegado. Aí já chegou e eu já comecei a atendi até a hora que eu vim para aqui, falei com mais de 15 pessoas que lá estavam,
E vim pra cá e depois tem uma agenda longa aí pela tarde também, longa, né? Só não dorme, né? Até às 10 da noite. Até às 10 não dorme. E atualmente, deputada, parece que nós temos um projeto interessante da senhora aqui na questão de alimentação sustentável, de um projeto de lei que está fazendo uma diferença enorme na Assembleia. Tem, Maluci, Luiz, nós temos na verdade, como, assim, o meu trabalho, como a vida toda, foi muito focado em moradia, urbanização de favelas, essas coisas todas. Quando eu fui para deputada, a gente começou a ser procurado e começou a aparecer sugestões de várias outras bandeiras de luta, né? Uma delas começou com a agricultura familiar, depois veio o trabalho que a gente tem ainda até hoje com as colônias dos pescadores artesanais, né, que não são as pequenas embarcações. Aí o trabalho forte na questão da educação, a Frente Parlamentar em Defesa da Bíblica. Então, assim, começou todos esses trabalhos. E que muitos deles surgiram muitos efeitos, se tornou, acabou acontecendo vários projetos de lei, né? Os desdobramentos, como, né? O desdobramento, como o projeto batimetria, batimetria, e que depois, com aquele acontecimento lá em Mariana, aquele acontecimento também aqui em Franco da Rocha, né, das represas romperem e tal. Se o governador tivesse sancionado esse projeto de lei da Ana do Carmo, que ele foi aprovado e ele vetou e está na justiça até hoje, se ele tivesse aplicado os recursos necessários, que era mínimo, para fazer essa fiscalização e essas orientação para essas pessoas, isso poderia ter sido evitado, entendeu? Então, aqui no estado tem esse projeto meu. E aí, depois do longo dos anos, depois de tudo que a gente faz, que é muita coisa, veio a sugestão da gente fazer um trabalho em defesa do orgânico, da agricultura orgânica aqui no estado de São Paulo. E isso surgiu porque os pequenos produtores do orgânico, eles estavam sem nenhum apoio, né? Eles não tinham apoio de prefeitura, eles não tinham apoio de nenhum deputado, nada. O que acontecia com eles? Eles produziam, não tinha como colocar os seus produtos, como expor os seus produtos. E aí a gente começou um trabalho e conseguimos vários espaços para eles colocar os seus produtos aqui no estado de São Paulo, né, inclusive no Ibirapuera, enfim. E começou a vir essa associação a vir nos procurar. E também muitos funcionários da Secretaria da Agricultura. E muitos funcionários do IBRAPA, do INCRA, né, a nos procurar, porque os recursos eram muito poucos, esse pessoal não tinha apoio e tal. E começou a se somar e a gente fizemos a Frente Parlamentar. Perfeito. Da Frente Parlamentar surgiu a ideia da gente construir um projeto. E esse projeto, ele demorou 2 anos para ser elaborado. Porque não é tema muito fácil de se tratar, né? É verdade. E ele tem que ser muito bem construído, porque teve que ser... Porque um tem uma ideia, um produz... enfim. Então ele foi feito por várias mãos. E isso é muito debate, é muita discussão. Ele demorou 2 anos e teve a participação de 82 pessoas e mais de 20 entidades. Certo, todas envolvidas. Todas envolvidas, e técnicos, pessoas conhecedoras do tema. E aí a gente apresentamos o projeto, e esse projeto já passou por 3 comissões. As 3 comissões deu parecer favorável, né? E agora a gente está muito focado que a gente vai conseguir aprovar esse projeto na Assembleia e que ele vai virar um projeto de lei. O governo vai ter que sancionar, porque esse movimento está muito bem organizado em defesa desse projeto. E através dessa luta, Maluci, que depois da Frente Parlamentar aqui, surgiu a Frente Parlamentar em Brasília, sugerida por nós. Essa Frente Parlamentar de Brasília, que leva o nome da doutora Ondalva Serrano, da doutora Ana Primavesi, que é aquela pesquisadora, defensora da agroecologia, alimentação saudável. A nossa Frente Parlamentar tem o nome da doutora Ondalva Serrano. E essa Frente Parlamentar de Brasília,
eles tiveram muitos avanços à luta, porque conseguiram que o governo federal deixasse um montante que fosse específico para a agricultura orgânica no Brasil, né? Então, tudo isso fez com que os debates fossem fluindo, que até o debate na mídia, ele hoje é outro, né? De alguns dos 3 anos para cá, o Globo Rural fala, mostra, não é verdade? Isso começou a se surgir. Até essas publicidades da Globo agora, falando do agronegócio. E no nosso trabalho, a gente conseguiu descobrir, passou isso para todos os meios de comunicação, que mais de 70% dos casos de câncer aqui no estado de São Paulo, foi comprovado que é por conta do agrotóxico nos últimos anos aplicado aqui no estado de São Paulo. A pessoa é o que ela come, né? Então, e isso é muito forte porque o lobby dos empresários, ele é muito grande diante dos poderes, né? Do Estado, e aí vai. Então, você tem que combater esses poderosos fabricantes dos agrotóxicos aqui no Brasil. Com um projeto desse. Então, com um projeto desse, esbarra. Então, você tem que saber muito como conduzir isso. Mas eu estou muito esperançosa, porque o movimento está muito bem organizado, né? Não depende da Ana do Carmo mais hoje para essa luta ir para frente, porque o povo está organizado e tem o espaço na Assembleia para os debates. Que bacana. Então, ótimo. eles estão assim muito bem focados nessa luta. Ótimo. Então, eu acredito muito que a gente vai conseguir. Que legal. Tá bom, vamos torcer por isso, não é verdade? E Luiz, você... Quero perguntar. Faça sua pergunta e daqui a pouquinho vamos fazer suas considerações. Na verdade, assim, não era uma pergunta, é uma colocação. A gente, há algum tempo, vem conversando com algumas pessoas que trabalham no caminhão do lixo, os lixeiros. E a gente tem percebido, deputada, que o salário deles é muito ruim. Muito ruim. E aí eu sempre venho colocando o seguinte: quando que alguém vai tomar a frente para brigar por uma melhoria de salário para eles? Pelo seguinte, não é qualquer um que aguenta o trabalho deles. Não. Eu não aguento correr atrás de um caminhão daquele que eles correm. Acho que daqui poucos aguentariam. Então, assim, eu acho que eles precisavam ter um pouco mais de dignidade pelo trabalho deles, por eles correr atrás de um caminhão de lixo o dia inteiro. É um esforço do caramba, a gente sabe disso. É uma resistência boa. Então, assim, eu acho que eles deveriam levar um pouco mais de conforto para dentro das suas casas. Como? Ter um salário mais digno. Porque se os lixeiros, se eles pararem, a cidade vira um caos, nós sabemos disso. Então a gente depende muito deles. Muito, muito, muito. Então eu penso hoje o seguinte: precisamos ter, pode ser a senhora deputada, ou criar uma maneira de que a municipalidade contratar essas empresas, a gente sabe que são terceirizadas, mas que remunerem melhor. Porque assim, é uma exploração em cima deles. É aquilo, eu sei que é uma briga, porque as terceirizadas vão dizer que o salário tá bom, é o que garante a categoria, não vai ter que mudar. Porque assim, eu acho que eles precisam. A gente tem conversado com bastantes, muito deles. E eles falam, a gente tá porque a gente precisa, mas é pouco mesmo. Mas eles trabalham pra caramba. Tá sempre sorrindo, correndo atrás do caminhão, brincando. Você vem com o lixinho, eles esperam. Verdade. Então acho que pense com carinho nesse povo. Ô Luiz, Só que não é uma pergunta, é um pedido que eu estou fazendo para a senhora. Com certeza. É que o mandato da gente, ele tem uma série de dificuldades. Na verdade, a gente às vezes não consegue ter perna para tantas demandas e não consegue estar presente em todos os lugares que a gente tem que estar, né? E que a gente gostaria e que necessita estar, na verdade. Às vezes a gente acaba tendo até uma frustração, passando por uma frustração grande, porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Porque você imagine só, para você ser presente na Assembleia, ser presente nas comissões, dar atendimento no escritório, dar atendimento na Assembleia. Hoje tem mais de 40 cidades do interior que as pessoas também fazem parte desse mandato, porque trabalharam para reeleição, né? A gente às vezes não consegue, mas assim, a gente precisa de muito apoio, precisa de apoio dos vereadores, os vereadores precisam ser mais atentos a essas coisas. Você se lembra, Luiz, que antes a coleta de lixo era feita por funcionários da prefeitura. Sim. O pessoal era muito melhor remunerado, tinha convênio médico, não é verdade? Hoje foi terceirizando tudo e os impostos, isso, né? Cada vez mais a gente paga mais impostos e essas pessoas menos ganham, né? Sim. E a gente não tem. Na verdade, falta muito ainda, falta participação, falta
participação dessas pessoas, falta ter sindicatos que tenha coragem de não ser corrupto e enfrentar essa situação. Não é verdade? Falta sindicatos, Maluci, porque uma participação de todos os lados, né? Entendeu? Então, assim, dizer para você que é fácil, não é, mas eu posso te garantir que a gente vai dedicar um pouco mais de atenção também a essa categoria. É um serviço também. Essencial para a cidade, né? Lógico. Não tem como parar, né? E mais ainda, né, Luiz? Tem muitas categorias aí que estão sendo muito penalizadas, né? E a gente não... E o povo está parado, né, Luiz? Os sindicatos não se movimentam, não tem sindicato, o sindicato não está nem aí, não tem atuante. O povo muitas vezes também vai perdendo o estímulo, fala, não, eu sou obrigada a tolerar isso mesmo, a sofrer, e vai ficando, né? Se acostuma, né? Se acostuma, é uma pena, né? Então, eu assumo o compromisso com você da gente fazer um estudo e ver como que quem são os responsáveis de fato e como a gente pode mexer aí as nossas pedrinhas. Eu brinquei muito no lixão de São Bernardo, né? Quando era lá no Alvarenga, ali onde está agora. O meu tio foi chefe de gabinete do Geraldo Farias Sá, né? Eu era moleque nessa época. Eu também era pequeno. E a minha tia trabalhou muito no serviço social. Ela chegou a ser chefe do serviço social. Quando era ali no PSM Central não tinha funerário. O serviço social era ali, né? Tinha ali um respeito por eles, porque a gente precisa deles. E a gente faz 2 anos que eu venho conversando com alguns. A gente vem nessa linha, batendo um papo com eles, e eles vêm colocando, a gente precisa de alguém para defender a gente. A impressão que dá é o que você colocou. Parece que eles estão sozinhos, né? E a gente tem que aceitar isso mesmo, porque não tem ninguém defendendo a gente. Eles se sentem assim, viu, Luiz? O sofrimento deles é tão grande que eles se sentem assim. Abandonados, o sindicato não está nem aí, os políticos não estão nem aí, minha vida vai ser essa mesmo. Vou reclamar para quem? Mas agora a deputada vai dar um olhar especial para vocês. Eu falei que eu ia pegar um deputado e ia falar sobre isso. O que eu falo para eles, o dia que eu pegar um deputado eu vou falar de vocês. Tá aí, eles entram lá na página lá, viu? Eu já vou levantar se eu posso apresentar algum projeto de lei e tal. Vamos tentar ver via Estado o que a gente pode fazer. Legal. E vamos cobrar também. E como a população pode contar com cada um dessas autoridades políticas. E nós ficamos muito felizes, deputada, com a sua presença aqui hoje, com as suas explanações muito interessantes. E eu gostaria de dizer para a senhora que a luta da senhora a gente acompanha, tem tido o respaldo necessário, mas a gente sabe que é uma luta mesmo, e a gente respeita muito isso e queremos parabenizar a senhora, né? Obrigada. Vamos encaminhando para o nosso encerramento. O TV Voz da Rua teve aqui conosco a deputada estadual Ana do Carmo, e na próxima semana, falando também dentro de algum tema da moradia e algum tema que com certeza te interessará. Deputada, as suas considerações finais. Eu quero terminar aqui dizendo que estou muito feliz em estar aqui, agradecer muito o Luiz e a você, Maluci, e o doutor Saraiva, né, o Rafa que está aqui comigo, e dizer que eu, não só de São Bernardo, mas do estado de São Paulo, e especialmente São Bernardo, porque moramos aqui, que é aonde vocês também têm um conhecimento maior, que vocês podem ainda me ajudar mais, na verdade não a Ana do Carmo, mas sim o povo da cidade, porque é com ideias e sugestões, propostas que a gente vai trabalhando, não tem como a gente também conhecer tudo e acompanhar tudo, tá bom? Então eu agradeço muito e quero dizer que nós estamos abertos ao diálogo, a trabalhar juntos. A recíproca verdadeira sempre. Muito obrigada. E vai levar um presentinho. Toda vez que vem autoridade aqui na casa, olha, que a gente mantém a tradição, que a gente é dos vinis, né? Então, legal. A gente tem aí os troféus. Troféuzinho, Casa do Hip Hop de São Bernardo. Ficava assim. Isso aí, vamos posar pra foto ao vivo, hein? No ar, rolando, e a gente tirando foto aqui, ó. Que bacana. E vamos que vamos. E pessoal, se tiver alguma dúvida, pergunta, sugestões para a deputada, manda para nós lá, depois a gente encaminha para a deputada responder. E vamos que vamos. E estamos à disposição da senhora também, toda vez que precisar, pode contar com a gente. Que bom. E prazer ter a senhora aqui nesse espaço. Prazer aqui. É meu, Luiz. Estamos na luta, né? Luiz, suas considerações finais? Salve pro Mano, pras Minas, sempre. Tamo junto. Vem com nós. E por hoje é só. Na próxima semana vamos tratar um assunto que com certeza te interessa: empoderamento de mulher, moradia popular e muito mais.
Bom dia. Deixa eu. Assim, tem uma pergunta aqui, deputada, que acho que eu já vou perguntar para a senhora. Pede para a deputada falar sobre. Não, ela já falou, viu? Sobre A agricultura? A agricultura lá. orgânica. Então nós vamos encerrar mesmo, porque a deputada já respondeu. E as demais, tem um monte de gente aqui mandando. E nós vamos responder a toda. Mandando um abraço para a deputada. Bacana. Adolfo Alves, do Ruge.